Entenda de uma vez conceitos básicos sobre número, matemática e estatística e não seja mais manipulado e nem enganado por números. As pessoas são enganadas por números todo tempo, a todo momento, né? É quando você vai numa loja ver 199,90, acha que é cento e pouco, na realidade já é R$ 200, né? O ser humano é assim, ele não se dá bem com grandes valores, escalas numéricas podem confundir. Porém, tem alguns conceitos matemáticos e estatísticos que, se você entender, você nunca mais vai ser manipulado, vai entender de onde vem e inclusive você vai selecionar melhor as suas fontes de dados e fontes de pesquisa, fontes de referência e de onde você está recebendo informações. Então é isso aí, vamos lá, vou começar. Eu juro que eu vou ser bem direto e objetivo, explicar conceitos básicos, né, alguns mais complexos, da forma mais simples possível. Realmente, todos sabemos o que é média, né? Quando você tem uma média, você calcula então somando os valores do conjunto de dados e dividindo pelo total de elementos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, a fórmula da média, a soma dos valores dividido pelo total de valores. Se eu tenho esses valores aqui, 2, 3, 3, 4, 5, 50, qual que é a média deles? Eu vou somar todos os valores e dividir por quantos números eu tenho aqui, por 7. Então 2 mais 3 mais 4 e tal, né? Se eu somar tudo dá 71. Dividindo por 7, 10,14. Até aí tudo bem, todo mundo já sabe disso. Mas a média a gente tem um problema quando a gente começa a considerar outliers. O que são outliers? São pontos fora da curva, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente usa muito esse gráfico de box plot para representar outlier. Aí vamos supor que você tem aqui médias de tempo de agendamento de consulta, né? Então, na média, as pessoas agendam 3 dias antes a consulta, uma semana. Só que tem gente que agenda, sei lá, 2 semanas antes, tem gente que agenda, né? Então, aqui, o mínimo e o máximo, um dia antes, né? Aí vai lá e gente que agenda 6 meses, um ano, né? Eles são pontos fora da curva, eles estão fora da média e estão fora dos padrões aqui, dos limites dos dados. Então, quando você tem um cenário que tem outlier, a média ela é inútil. Vamos entender melhor isso aqui. Vamos supor que esses números sejam salários, né? Então a pessoa ganha 2 salários, 3 salários, 4 salários, 5 salários, mas a gente tem aqui um ponto fora da curva, 50, né? Então, esse número, ele está desviando muito desses números básicos. Então, quando você faz a média, você pega esse montante e joga no cálculo, ele acaba influenciando o resultado, né? Então, ele acaba contaminando o valor. Por quê? Se as pessoas têm esses salários na empresa e esse cara ganha 50 salários, e você está colocando ele no somatório para fazer a média, deu que na média as pessoas ganham 10 salários. Só que quem aqui ganha 10 salários, né? O que mais ganha metade do que deu na média. Então, quando você tem valores com outliers, né? Você tem desigualdade, sistemas de dados discrepantes, né? Como se fosse um gráfico aqui de... Imagina que eu tenho aqui uma linha no eixo X, né? A linha de média, e se os valores estão muito longe dessa linha, um muito embaixo, um muito em cima, então para esse sistema a média é inútil. A gente deveria usar o quê? Mediana. Na mediana a gente tem que fazer um ROL. O que é o ROL? Você coloca em ordem crescente os números, né? Por isso que Excel, Power BI, esses sistemas de dados sempre tem aquele classificar em ordem crescente e decrescente, né? Então você coloca os números em ordem e aí você vai ver o que está no meio, mediana, né? Que é o 50% lá, o segundo quartil. Então se eu colocar tudo em ordem crescente, o que está no meio? O 4, né? Então se eu tenho números ímpares, o que está no meio é a mediana. Se fosse par, se eu tivesse mais um número aqui, não teria nenhum no centro, né? Porque daí teria a mesma quantidade de cada lado. Aí a mediana vai ser a média dos dois valores centrais. Então, se eu pegar esses salários aqui, fizer um ROL, né? Colocar em ordem crescente e pegar os valores, o valor do meio é 4. Então, isso traz mais a realidade. A média, né, dos salários não significa nada, 10. Então, todo mundo ganha 10 salários? Não. Mas e a mediana? 4. Já traz mais a realidade do cenário, né? Aí sim, ó, a maior parte está perto do 4, ou ganha 4 ou próximo. Então, ela descreve melhor esse resultado. Sendo assim, você vê veículos de comunicação, revistas, jornais que falam a média salarial do Brasil, ignore esse veículo. Não se usa a média salarial no Brasil porque a gente tem desigualdade de renda. Vamos pensar aqui. Vamos supor que esse aqui é o Brasil. Muita gente está na miséria, não ganha nada. Aí tem uma pessoa que ganha um salário, dois. E aí tem as pessoas que ganham 100 mil salários aqui, por exemplo.
Quando você pega esses valores e coloca no cálculo, vamos supor que você somou o Brasil todo, né? E dividiu pelo total de habitantes e deu que a média é ganhar 5 mil salários, né? Só que alguém aqui tá ganhando 5 mil, né? É por quê? Se eu tô falando que na média as pessoas ganham 5 mil salários, e eu coloquei o montante dessas pessoas aqui no cálculo, então eu estou despromovendo cada pessoa que ganha 100 mil salários, eu tô falando que agora ela ganha só 5 mil. Sendo assim, se ela ganha 100 mil, só que eu tô falando que ela ganha 5, na média, o que aconteceu com os 95 mil que sobrou da pessoa aqui? Cadê os outros 95 mil? Então, ele vai ser dividido em grupos de 5 mil, na média. Que vai dar o quê? Quanto que é 95 mil dividido por 5 mil? 19, né? Então, como a pessoa ganha 100 mil, mas na média eu tô falando que ela ganha 5, quer dizer que esses 95 mil que sobraram, eu tô dividindo 19 grupos de 5 mil. Quer dizer que 19 pessoas que estão na miséria, que não ganham nada, agora na média eu tô considerando que elas ganham 5 mil salários, porque essa pessoa que ganha 100 mil, ela agora ganha 5. E o que sobrou, eu tô distribuindo aqui para as demais pessoas. Então, turma, você não pode usar a média salarial para o Brasil, porque ele tem disparidade de renda. A gente deveria usar a mediana, que é o que está no meio, né? Se a gente olhar aqui, o que está no meio seria 1, 2, né? É óbvio que o Brasil tem muitos mais habitantes, aqui é só uma simulação. Então, sistemas que têm outliers, disparidade, a gente não usa a média, usa a mediana. Em um sistema perfeito, a média, a mediana e a moda teriam o mesmo valor. O que é moda? É o que mais aparece. O que está na moda não é o que todo mundo usa? Então, o que está na moda é o número que mais aparece. Se é o número que mais aparece, é ele que seria a média, né? Então, no sistema perfeito, média, moda e mediana teriam o mesmo valor. Outra coisa que as pessoas confundem é porcentagem e pontos percentuais. Isso aqui também é usado muito para manipular. Quando a gente fala de porcentagem, é uma proporção em relação a 100. Uma proporção em relação a 100 partes. Quando a gente fala de pontos percentuais, é a diferença absoluta entre duas porcentagens. Eu estou comparando duas porcentagens e não só a parte do todo. Como assim? Vamos supor que você tinha juros, você pagava juros de 3% e seus juros foi para 6%. As pessoas leigas, né, que estão sendo manipuladas, vão falar, os juros não aumentou muito, aumentou só 3%. Ele não aumentou 3%, ele aumentou 3 pontos percentuais, que é o quê? É a diferença entre as duas porcentagens. 6 menos 3 dá 3. Então, ele não aumentou 3%, ele aumentou 3 pontos percentuais. É como numa régua de 0 a 6, ele era 3, ele andou 1, 2, 3 casas, né? Então, ele aumentou 3 pontos percentuais. Mas quanto por cento de juros aumentou? Se 3% era 100% do total de juros que eu pagava, na regra de 3, 6% seria 200, né? Então, é só cruzar aqui, né? Regra de 3, né? Se 3% é 100, 6 é x, né? 3x igual a 600, x é 600 por 3, né? X é 200, né? Então, se 3% é 100% dos juros, 6% é quanto? 200, né? 200% que eu estou pagando agora menos os 100% que eu pagava antes, os juros aumentou 100%. Eu dobrei. Se eu pagava 3%, esse era o total de juros que eu pagava, e agora eu pago 6%, ele aumentou 100%, ele dobrou. Então, 3 pontos percentuais de aumento de juros dá 100% de aumento. Então, isso é usado por bancos, publicidade, né? Por jornalista, para falar, não aumentou tanto, né? Só que tem mais algumas questões interessantes que a gente vai analisar. Por exemplo, ó como isso é muito fácil manipular pessoas, né? Vamos supor que você é um político e você vai governar um país. No início da sua gestão, você tinha 1 milhão de desempregados. E vamos supor que 1 milhão de desempregados corresponde a 10% da população. E você tem 5 mil alunos na faculdade. No final da gestão, vamos supor que você aumentou em 100% o número de alunos e aumentou em 10 pontos percentuais apenas o desemprego. Sua gestão foi boa ou ruim? Muitas pessoas falam, foi ótima, porque ele aumentou 100% o número de alunos e só 10 pontos percentuais o desemprego, né? Só que se 5 mil era 100% dos alunos e você aumentou em 100%, você dobrou o número de alunos, foi para 10 mil. Mas se 10 pontos percentuais de desemprego era 10% da população, né? Aqui no início, né? 1 milhão de desempregados era 10% da população, se aumentou 10 pontos percentuais, foi para quanto? Para 20% da população. Se 10% é 1 milhão de desempregados, 20% seria 2 milhões. Então você conseguiu só 5 mil alunos e gerou 1 milhão de desempregos.
a sua gestão foi péssima, né? Então por isso que é muito popular pessoas com números. Nos siga para mais novidades e informações.